de Provérbios, capítulo 15, está tratando. Ele fala, em síntese, ou seja, em resumo, da importância de relacionamentos saudáveis com os outros. Isso é a espinha dorsal do livro de Provérbios. Ele nos incentiva a buscar conselhos sábios, porque nem todo conselho é sábio, e nos orienta a ser gentil uns com os outros e a cultivar amizades com aqueles que são sábios e bons. Nem todo mundo é proveitoso para a gente ter amizade. Esse capítulo também nos ensina a importância da gente viver com sabedoria e íntegro. Não adianta ter sabedoria para os outros e não ser íntegro nos procedimentos, ok? A valorizar os relacionamentos com os outros, a buscar conhecimento e compreensão, falar com bondade e verdade, cultivar humildade em nossa vida. É isso que todo o capítulo 15, que nós já lemos até o 15, do verso 15, e hoje nós vamos ler o 16. Verso 16, diz assim: é melhor ter pouco e temer o Senhor, que ter um grande tesouro e viver ansioso. Esse texto, Salomão está dizendo o seguinte: não vale as riquezas e ter um coração inquieto. É o caso do criminoso, que tem dinheiro do tráfico, dinheiro da extorsão, dinheiro do roubo, o suborno, mas ele tem uma alma inquieta. Qualquer hora dessa ele pensa que pode ser preso. A família dele vive um clima de não ter paz. O que o texto está nos dizendo? Que essa riqueza, ela não presta, ela é doente. E também diz que o temor do Senhor, ele não traz essa inquietude. Então é pecado ser rico? Não é pecado. Não é pecado. Vem de Deus a riqueza. Mas quando a riqueza vem de Deus, ela não traz inquietação na alma. Amém? Você sabe que você ganhou o seu dinheiro. Sempre haverá na sociedade os que trabalham mais, que estudam mais, os que se empreendem mais, pessoas que vão ter mais dedicação aos estudos, vão se destacar. Sempre vai haver na sociedade algumas classes. Então, dentro do equilíbrio daquilo que é saudável, pensemos que um irmão, um membro da igreja que tem um poder aquisitivo financeiro melhor, ele não está em pecado, até porque ele deita e se levanta com paz. Ele não tem problema da Polícia Federal bater na porta da casa dele por causa de um contrato que ele fez e teve uma vantagem. Nós assistimos nosso país, embora agora estão anulando tudo por questões políticas e não jurídicas, o escândalo que foi, aconteça o que foi, a imagem não tira mais. Aqueles empresários sendo presos, colocando na viatura, apreensões de dinheiro, o transtorno que isso traz na vida de uma família. É isso que o texto está dizendo. Ele diz que é melhor ser pobre do que rico e ter a alma perturbada. Alguém pode pensar assim, mas como é melhor ser pobre do que rico? Todo mundo quer ser rico, amém ou não? Todo mundo quer ser. Mas o que ele está dizendo é que não vale ter riqueza e ser uma pessoa perturbada. Agora, Deus que conhece a gente, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, também no muito ele põe. Deus que nos conhece, e a gente vai ver isso hoje, mais uma vez, você acha que Deus entrega a riqueza na mão de quem é infiel? O que você acha? Por que não? Concorda? Deixa eu fazer um pensamento com você. O que muda de uma pessoa que não é cristã, mas que é honesta, é cumpridora das suas obrigações, levanta cedo, cumpre horário, não mente, ela não é cristã, não professa a nossa fé, e ela é esforçada e cresce na vida. Por que ela não pode, não deve ser, entre aspas, próspera financeira, e um cristão que não é esforçado, que não é fiel, que não é dedicado, e etc. e tal, deve ser? Deus não é injusto, irmãos.
Deus não trabalha com a injustiça. Então nós precisamos observar que dentro daquilo que é bíblico, dentro daquilo que nós aprendemos, é claro o texto para nós. É lógico que é melhor ser rico. Mas se for para ter uma riqueza, aonde essa riqueza vai perturbar a família, aonde as pessoas vão deixar de ser tementes ao Senhor. E você deve ter alguns exemplos. Eu tenho uns 4 muito próximos de pessoas que de repente passaram a não mais ter o reino de Deus como prioridade. Aí você entende o que Deus quer dizer. O temor a Deus, ele se contrasta com turbulência. O que é isso? Imagine a gente em casa e a gente com receio de uma viatura parar na porta da casa, a gente uma intimação. Viver isso. Imagine uma mãe que não pode convidar as pessoas para ir na sua casa, parentes, porque o que tem em casa é produto errado. É isso. Não cabe, não casa no relacionamento entre eu e Deus. Na casa da gente, a resenha é: tem as coisas mais simples, tem a vida mais simples, mas tem a paz dentro do seu lar. É isso que o texto quer dizer. Verso 17. Um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor do que carne saborosa junto de alguém que você odeia. Hoje eu estava pensando nesse texto, falei, como é que eu vou falar isso para a igreja quando a verdura está cara? Não é? Quando os legumes estão caros. Puxa vida. Mas ainda assim, qual é a ideia do Senhor quando fala esse texto para nós? Bom, a primeira ideia do texto para nós aqui é o seguinte: o ódio, ele arruina até o banquete mais fino. Essa é a primeira ideia. Você pode ter bezerro cevado no almoço e no jantar, mas se há ódio, falta de paz dentro de casa, não vale a pena. Eu vou dar um exemplo para você. Embora eu seja fã do ovo, não é? Ovinho frito com feijão com arroz, uns 3 ou 4 estalando. É fantástico. Fantástico. Maravilhoso. Se tiver um cheirinho verde para colocar em cima, assim, ó. Irmão, para mim, não precisa mais nada. Tá bom. É gostoso. Entende? Mas e se tiver um ambiente que tenha tudo isso? Sobremesa cara, sucos caros, alimentação boa, mas a casa foi infeliz. Não vale. Essa é a primeira ideia. Segundo, é que o amor, ele enriquece a refeição mais simples. Coisa boa, bons tempos, quando podíamos sentar à mesa junto com os nossos familiares, pais, em que a comida era simples, mas o que estava ali na mesa era mais do que alimento. Era um arroz com farinha, uma manjubinha, uma costelinha, luz de lamparina, querosene, mas era os irmãos sentados, era o pai e a mãe ali, sem problema, até porque quando a gente é pequeno, nós não temos noção do que é problema na vida. Então, para nós, o pai colocou comida na mesa, é festa. É isso. Não é o que eu tenho na mesa. É o que me falta do espírito da mesa. Então, às vezes eu não sei você, mas eu não sei qual é a mágica do chuchu do restaurante. Sempre durinho, verdinho, do cheiro verde. Que se você comer chuchu todo dia na sua casa, é gostoso? Todo dia? Não é? Mas vamos falar num chuchuzinho temperado em casa com cheiro verde. Aí vamos incrementar uma batatinha, um negocinho. Irmão, top. Top, é isso. É feito com amor? É top. Maravilhoso. Agora você vai numa casa, você tem um lar que tem aves,
frutos do mar, carne vermelha, carne branca, mas na mesa não tem o principal. Quem? Jesus não está. Então não vale a pena. A ideia é que os vegetais aqui, quando fala que é melhor uma mesa com vegetal, é porque o vegetal era uma coisa básica. Em que sentido? Se a gente plantar em casa hoje, num balde furado, cebolinha, se plantar lá um cheiro verde, fizer uma parreira de chuchu, se você plantar algumas coisinhas num pedacinho de caixote assim, uns 4, 5 caixotes, mesmo que você não tenha quintal, você tem um espaço, você vai ter couve, você vai ter um cheiro verde. Se você for um pouco mais organizado, você vai plantar um tomatinho, vai colocar uma parreira, você vai ter tomate também. Ah, pastor, mas aí vai ter que plantar. Vai ter. Mas essa é a ideia do texto. A ideia de que isso era comum para todas as famílias. O que não era comum para todas as famílias? Você lembra na saída do Egito? Com aquelas famílias que não têm reparta quando fizeram o sacrifício, a Páscoa. Essa era a ideia. Todo mundo pode ter. Então, é exatamente isso. Então, é por isso que a refeição simples aqui, ela supera a mais cara. Porque a mais cara tem grana. Todas? Não. Não significa que uma família que pode fazer uma compra de R$3.000 por mês, ela é mais feliz do que quem pode fazer uma compra de 800, de 1.000, de 500, de 300. Eu sei que nós estamos vivendo um período muito difícil, mas é só para você entender. É isso que Salomão está dizendo, que é preferível um bom relacionamento com as pessoas do que você ter comidas nobres, mas não ter o espírito de amizade, de amor dentro do lar. Matérias, ou seja, situação material é inferior do que a falta de paz. Então eu posso ter lá um suco natural todos os dias na mesa, mas não tem paz, então não vale a pena. Quantas pessoas que podem jantar e almoçar fora todos os dias, se quiserem, mas eles imploram por uma companhia. Imploram para ter alguém, para ter com quem participar na refeição com eles. Natal, para muita gente, é período de suicídio, virada do ano, porque essas pessoas, algumas delas não conseguem desenvolver um relacionamento até com amigos, e acabam ficando sozinhas com tudo que tem, alguns se sentem felizes. Vamos lá. Verso de número 18. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. O que é uma pessoa iracunda? É aquela que manifesta ou é propensa à cólera, à raiva, ataques do 0 ao 1000. O que o texto diz? Que uma pessoa iracunda, ela pode criar problemas aonde eles não existem. E muitas das vezes, esses problemas, olha como a sabedoria fala, não é por outra coisa, pelo que dissemos, mas como dizemos. Como dizemos. Então você pode falar algo tão sério, tão poderoso, de um jeito que você não vai levar a uma confusão. Mas do jeito que se fala, meu irmão, o texto está dizendo que pode-se mudar o curso do mundo. Quem age com esse comportamento dá abertura para aceitação à ira. Por quê? Do jeito que eu falo, pode ter aceitação. Do jeito que eu falo, é levado à ira. Porém, querido, existem pessoas que estão sempre colocando lenha na fogueira. Então, não havendo lenha, o fogo se apagará. Pessoas que vivem alimentando intrigas e conflitos. Briga de vizinho. Vale a pena? Os noticiários estão aí. Começou por causa de uma briga, de uma umidade
na telha cumieira do muro, parede de meia. O jeito que você vai falar, você não vai perder a autoridade, nem vai arrumar confusão. Mas se você chega falando, seu folgado, você vai pagar, já mudou toda a história. Outra coisa, quando você vai comentar uma coisa, um assunto, que vai gerar dor no outro, você tem que estar preparado para uma resposta à altura. Se você fala do jeito errado, você precisa entender que você vai ouvir do jeito errado. Então, o texto, ele fala muito sobre isso, quando ele diz assim: quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Verso de número 15, aliás, primeiro do capítulo 15, esse que nós estamos estudando, diz assim, que você já viu comigo: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Então, pessoas sábias, quem são as pessoas sábias? São aquelas que não têm pavio curto. Essas pessoas, elas conseguem apaziguar pelo jeito que elas falam. Aqui, querido, o que nesse texto está trazendo para nós? Algo que os coaches falam muito sobre isso, inclusive os terapeutas familiares. Inteligência emocional. Eu sei, mas na hora da emoção, puxei o gatilho. Puxou o gatilho, não tem volta. Palavra proferida, oportunidade que passou, flecha arremessada. Isso é um provérbio chinês, mas é de conhecimento público, se aplica assim à vida. Então, todos respondem a um ataque quando são atacados. E esses comportamentos só ficam piores. Briga conjugal, discussão de pai e filho, briga de vizinho, sogro e genro, sogra e nora. Por aí vai embora. Tem alguns concertos que foram embora. Agora, pense nisso dentro de uma igreja. Pense nisso. Como é que esse relacionamento consegue caminhar quando não tem esse entendimento? Alguém vai se machucar. É isso que o texto está nos dizendo, que pessoas sábias sempre estarão com suas palavras de sabedoria para tratar de alguns assuntos, sem contraposição. Diferente dos tolos. Os tolos respondem a um ataque atacando de volta, apenas tornando as coisas muito piores. Meu pai dizia um provérbio assim: quando um não quer, dois não brigam. No meio dessa situação, é necessário que um se contenha, porque senão, isso não termina bem. E não termina. Por isso, é necessário que um deles tenha paciência, equilíbrio, que se silencie no momento, porque senão, não dá. Verso de número 19. Mas no sermão das bem-aventuranças, voltando ao 18, há uma convocação ali dos pacificadores. Eu não vou me esquecer disso, porque numa situação que aconteceu aqui numa certa época, eu tive que me manifestar. E quando eu me manifestei, para que parasse o que estava acontecendo, alguém disse assim: com o senhor não dá, o senhor é muito pacificador. Eu fiquei olhando, eu pensei, mas o que um pastor deveria de fazer se não é pacificar? Entenda, irmão, que não tem como voltar atrás de algumas coisas. Então, às vezes, é melhor encerrar ali. Continua a reunião no outro dia. Acerta no outro momento. Porque se continuar, a coisa não termina bem. Verso 19. O caminho do preguiçoso
é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. Bom, pessoas preguiçosas são aquelas que veem dificuldade em tudo. Tudo. Vai procurar um emprego, ela diz, eu sei que eu não vou arrumar. Então ela já tem esse comportamento. Fala para estudar. Ela fala, estudar para quê? Se está cheio de gente com faculdade, com curso técnico, desempregado. Esse é o caminho do preguiçoso. O caminho do preguiçoso sempre tem espinho. Porque ele sempre é cercado de dores. Tudo para ele tem um motivo para não construir, para não estudar, para não organizar, para não crescer, para não melhorar o seu currículo. Irmãos, responde uma coisa para mim aqui. Alguém aqui já assistiu Alice no País das Maravilhas? Já teve essa paciência? Eu não consegui, mas já li muita coisa a respeito. O mundo não é feito do mundo de Alice. Quem aqui trabalha que tem um chefe sobre você, levante suas mãos. Eu tenho. Tem o superintendente, tem a convenção, tem o conselho. É fácil receber ordens, às vezes? Não. Deixa eu te dizer uma coisa. Aonde é que não vai ter injustiça? Aonde você acha que não vai ter? Chuta. Acertou. Só lá, viu, santo? Até no ambiente cristão. No meio de cristãos. Eu não queria te usar, mas até no ambiente cristão. Você está lidando com um ser humano. É possível que tenha injustiça? E aí, você não vai trabalhar porque você tem injustiça? Conversa de preguiçoso. Quando tu é solteiro e você resolve levantar cedo e trabalhar de chapa, e o que você ganhar por dia pagou tua conta, você não mora com pai, com mãe, com mulher, com filho, nada. Então, você não deve pagar água, pagar luz por algum milagre que você tem. Mas quando a gente precisa trabalhar, você vai ter que engolir muita coisa. Sim ou não? Por exemplo, com todo respeito, tem pessoas que os patrões não permitem que sentem-se à mesa para comer com eles na hora da refeição. Me deram um prato de comida para comer lá no quarto. Tá, querido. Você está comendo? Está trabalhando? Está ganhando? Tranquilo. É possível que você trabalhe num ambiente que você veja gente bêbada? É possível que você veja crente dando mau testemunho? Muito. É possível que você trabalhe com pessoas que falem palavrão? Sim. É possível que você trabalhe num lugar que as pessoas geram mal uma para a outra? É possível. O que você vai fazer? Você vai enfiar dentro da ostra e vai ficar lá, achando que você vai virar rubi. Pérola, quem que vai te pagar? Quem vai pagar a tua conta? Quem vai trazer comida para casa? Quem vai pagar teu aluguel? Quem? Ficar reclamando resolve? Quem quer, corre atrás. Principalmente quando é jovem. Embora tenha muita gente na idade mediana, vamos dizer assim, e gente idoso, que está dando show dos mais novos. Então não adianta eu reclamar do governo. Não adianta eu reclamar da crise. Reclamar não vai pagar minha conta, irmão. Não vai pagar. Ficar olhando para 2 ou 3 exemplos negativos de quem estudou e não está bem encaminhado também não resolve a minha vida. Quer ver um exemplo? Irmão Hermes, o senhor tem oficina. Tem mais alguém autônomo aqui na igreja essa noite? Autônomo? Nalva. Vamos lá. Irmão Hermes, o senhor é autônomo. Quantas oficinas, mais ou menos, no seu bairro tem? Quanto? Mais de 10. Você já pensou o Hermes falar assim, quer saber? Eu nem vou abrir oficina hoje. Tem 10 oficinas aqui no bairro. Não vai ter gente para trazer o carro. Eu admiro o autônomo.
porque ele tem que ter disciplina, ele tem que ser organizado, o peixe dele tem que ser muito mais proveitoso, tem que ser bem vendido e num preço justo. Agora imagine um funileiro, um pedreiro, um professor de inglês, um camarada que trabalha aí, vamos lá, na área de fotografia, preguiçoso. Vocês têm ideia de quantos fotógrafos tem em São José dos Campos ou não? Vai nos cartórios de registro CV. Você vai num dia de casamento, até você chegar lá, uns 5 ou 6 já falou, vai casar? Vai casar? Vai casar? Se você tiver com uma roupinha, um paletó, me procura, me procura. Os caras estão vendendo peixe, irmão. Vocês precisam trabalhar. Pedreiro, quantos pedreiros você conhece? Tem pedreiro e tem eiro, né? E tem o zero. Mas não tem uns que você tem que entrar na fila para eles trabalhar para você? Sim ou não? Pastor, mas perto de casa tem 9. Chuta que é voodoo. Não pega não, que é problema. Você vai perder a paz. Entendeu? Quantos vidraceiros tem num bairro, na cidade? A ideia é essa. O preguiçoso, ele não procura, ele não cresce, porque o maior inimigo é ele. É televisão. Deixa eu fazer um comentário aqui. Quem aqui trabalha fora, que pode, que é autônomo, tirar 2 horas de almoço, 1 hora de almoço? Fala para mim. Registrado. Tem dia que a gente samba lelê. Vamos. Você já comeu marmita em pé? 10, 15 minutos? E se não comer, vai ficar com fome? Então, é isso. Pastor, isso é certo? Não, estou dizendo que a vida, para o preguiçoso, sempre tem espinho. Não estudo porque não sei o quê. Não vou lá porque não sei o quê. Não me encaixo aqui porque... Encaixa em quê, filho de Deus? Em que você se encaixa? Se trabalhar no meio de cristãos tem, às vezes, arranhuras, quanto mais no meio de ímpio. Mas quem sou eu? Quem é você? Bom, nós somos luz. Então, onde a gente põe o pé, eu cumpro o meu trabalho, cumpro o meu expediente e ganho o meu pão. Amém ou não amém? O preguiçoso não se dedica aos estudos, mas perde tempo com coisas que não trazem crescimento. Vivem dizendo que não vale a pena se capacitar. E ainda desestimulam com suas palavras e ações os que querem melhorar. Pessoas sábias são aquelas que transformam as dificuldades em oportunidades. Olha, eu não conheço a história do exemplo que eu vou dar agora. Mas domingo, quando terminou a escola bíblica, eu sempre passo perto da casa da minha mãe, e aos domingos, numa avenida ali, tem um camarada que põe um carrinho, e ele teve uma estratégia de construir uma churrasqueira num carrinho, numa carreta. E todas as vezes, quando eu passo lá, nesses dias, eu vejo fila de pessoas para comprar. Fila de pessoas. Eu imagino que para aquele homem, e lá pelo que a gente percebeu, o Fernando e eu, trabalha ele, a esposa e a filha. Irmãos, acho que dá o quê? Uns 4 metros a carretinha dele. Carreta sobre rodas, o engate no carro dele. Tem maionese, tem farofa, tem nhoque, e tem frango assado, desossado, e tem outras carnes lá. Para esse cara estar com essa carne assada, domingo, 10 horas da manhã, não é cedo que ele levantou de domingo. Na sexta, na quinta, ele já tem que estar com o que ele vai comprar, como vai fazer na madrugada, para ficar fresco,
porque certas comidas têm que ser comidas frescas. Ele precisa, talvez, pré-assar alguma coisa, ou ele precisa chegar lá perto de 4:30 da manhã, ligar o fogo, deixar na brasa até virar brasa, digamos que 6:30 da manhã, para essa carne estar assada para as 10 horas da manhã, para até 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, tem gente lá comprando. É fácil, mas vive. Olha que sabedoria, irmãos. Eu entendo que as pessoas reclamam do chefe, reclamam do patrão, reclamam do que ganham. Vou partir pelo princípio da fidelidade com Deus. É um. Segundo, olha para a vida. Olha para a vida. Quantos concursos públicos o município de São José ofereceu desde a última eleição até agora? Vai fechar por causa das eleições agora. Quantos concursos públicos o Estado? Eu tenho aqui a irmã Jacira, que, com tudo contra, prestou um concurso na época e entrou num órgão aqui. Temos o Agnaldo, tem eu. Difícil. Tive que abrir mão de muita coisa. Eram 500 vagas no Estado naquela época, para mais de 70 mil candidatos. Para todo mundo é difícil. Você está entendendo? Elisângela, você mudou quando para cá? Para São José dos Campos? 2014. Prestou o concurso quando? 2019. Foi admitida quando? Um concurso que você fez em 2019, que chamou você em 2020. Irmãos, eu admiro o empreendedor. Eu não nasci para ser autônomo. Eu fosse vendedor de loja, você já sabe. Mas cada um tem um dom. Agora, você acha que o cara que vende algodão doce, se ele ficar com o carrinho de algodão doce dele todo dia, 10 anos depois, com o mesmo carro, sem melhora, sem aparência, sem gentileza, sem inovar, sem empreender, como é que o cara vende algodão doce e não tem cartãozinho? Então, o que o texto está nos dizendo é exatamente da mente preguiçosa. A mente preguiçosa, ela já põe bloqueio. Tudo é motivo para ela não crescer. Sempre é os outros, sempre é a dificuldade. É o que o texto diz. E eu repito para a gente ir para o 20. Olha que coisa interessante. O caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. Então, veja bem, sempre haverá... Vamos transportar isso aqui para a igreja? Nós queremos crescer. Queremos não. Temos uma ordem de ganhar almas. Vamos trocar. Vai exigir esforço? Vai. Vai exigir dedicação? Vai. Exige controle? Exige. Exige desgaste? Existe. Conforme o nível que eu me adequo, é o que Deus libera. Se eu sou preguiçoso, Ele não pode entregar 2.000 pessoas para me condenar. Se eu tenho problemas com preguiça, imagine uma mente preguiçosa. Dias de hoje, um pastor que não recicla, que não corre atrás, que não se atualiza, que fica preso a algumas coisas. Rompe não, irmão. Rompe não. Acabei de dar um exemplo para você como é que está hoje para ter uma igreja confortável. Então é isso. Mente preguiçosa. Mente preguiçosa. Tem pessoas que você vai atrás delas por causa do jeito delas. Seja uma faxineira, seja um encanador, seja um pedreiro. O jeito, é a pegada, é a dinâmica que tem. Algumas pessoas não vão ficar muito tempo no cargo que elas estão. Por quê? Porque o feeling delas vai despertar nos outros. Eu quero esse cara para trabalhar comigo. Pegou, irmão? Verso 20. O filho sensato
alegra seu pai. O filho tolo despreza sua mãe. Bom, pela insensatez, aqui a ênfase desse verso é insensatez, está repetindo o que diz o versículo 1 do capítulo 10. Só que aqui ele fala da mãe. O filho insensato faz a mãe chorar. O filho insensato que se comporta com insensatez, ele despreza a sua mãe. O lar pode ser palco de muita alegria, mas também pode ser palco de muita tristeza. Interessante que na parte B do verso 1 do capítulo 10, repete o que um filho insensato gera na mãe, embora fala em outros, nos pais, mas nesses dois, ele pontua muito a insensatez do que um filho pode gerar na mãe. Filhos sábios alegram os seus pais, refletem na vida os valores aprendidos no lar. Isso lhes trará honra e alegria para o lar futuro. Isso é fato. Filhos sábios, os filhos insensatos, a gente já sabe o que gera no coração do pai, da mãe e dos familiares. Verso 21. A insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho certo. Pessoas que não têm bom senso são aquelas que correm atrás de fantasia. Fantasia. Sabe gente que diz assim, eu não vou trabalhar porque eu entrei com uma ação trabalhista e quando eu ganhar eu vou entrar numa nota. Pois é. Não, eu não vou trabalhar porque eu vou jogar na Mega. E esse ano eu estou com um palpite forte que eu vou ganhar. Eu não vou trabalhar porque um dia essa casa aqui vai ser minha. Olha bem. Eu não vou trabalhar porque se eu for trabalhar eu pego gripe e eu não estou com a saúde boa. Sabe, querido, pessoas que não têm bom senso é quem vai atrás de fantasia. Não, eu não vou procurar um emprego porque um amigo meu falou que vai sair uma vaga lá na fábrica. Mas quando que ele falou para você? Em 2021. Ô irmão, como é que você está comprando as orbinhas? Como é que você está comprando o alface? Você está esperando essa fantasia? Não, querido, não é isso não. A cabeça dessas pessoas não está conectada com o mundo. Pessoas assim estão despreocupadas. Quem são elas? Sem meta e gente que não se projeta. Eu fiz uma pergunta agora aqui. Todo mundo conhece uma boleira. Tem boleiras top, graças a Deus que aqui tem. Mas tem umas boleiras que só dá bola na gente. Pergunta se uma boleira boa fica sem encomenda. Tem meta. Pergunta se o marceneiro, o carpinteiro, o funileiro, o pedreiro, o encanador, o pintor, ele não precisa se ajustar, porque ele tem uma meta. Acho que aqui do bairro, eu acredito que nós temos 2 ou 3 mercadinhos, ou mais uns negocinhos aí. Dá uma olhada qual que sai na frente. Porque tem que ter meta, irmão. A nossa vida é a mesma coisa. A vida espiritual, a vida profissional, a vida como obreiro, a vida como pastor, a vida em casa. Tem que ter meta e projeção. Já pessoas sábias estão em progresso contínuo. É interessante. Meu pai falava que dinheiro chama dinheiro. E eu demorei muito para entender esse provérbio. Porque pessoas que têm, elas estão sempre pensando como fazer, investindo, mudando. Tem gente que pega empresa, monta empresa, estrutura a empresa, quando ela está em cima, ele vende ela na alta. Ele monta outra, estrutura. É um dom que o cara tem. Tem gente que constrói casa, compra a casa derrubada, estrutura a casa e vende a casa por um bom objetivo, por um bom valor. São pessoas sábias. Elas têm sempre um progresso contínuo. Eu já precisei esperar um pedreiro, aliás, tenho esperado, mas eu tive que esperar 120 dias para ele poder
poder me dar uma luz, de tão bom que ele é. Agora, olha como que se diferencia sábio do tolo. Porque o sábio está sempre em retidão. O tolo está fazendo curva, está caçando assunto, está esperando a sorte cair sobre ele. As emoções do tolo estão fora de sintonia com o que é certo. Então, irmãos, imagine bem. Quem tem feito a compra? Quem fez compra nos últimos 20 dias foi no mercado? Irmão, onde vai parar o preço do arroz? Sangue e fogo na terra. Não é? A gente não vai comer, não? Vai morrer de inanição? Vai ter que comer, ué. Agora, se eu não me sacudir, como é que fica os bacurizinhos? Conta de luz. Como é que fica? Conta de água. Tolo não age com sabedoria. Tolos se alegram não com a sabedoria, mas com a estupidez. Então, nós conhecemos alguém que disse que não ia trabalhar porque ele estava esperando uma ação trabalhista que ele entrou há alguns anos. E qualquer hora dessa ele ia ganhar na trabalhista. Então esquece, né? Ganha aqui na primeira instância, depois tem o tribunal aqui em cima, depois tem o superior, depois tem lá em cima ainda. Quantos anos isso pode levar? Eu ganhei uma ação contra o Estado em 2018, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Meu pai faleceu 22 de dezembro. Os últimos 15 anos, a conversa dele era só uma. Vai sair o negócio da ação. Vai sair o negócio da ação. Falei, pai, vamos. Saiu dia 16 de dezembro. Meu pai morreu dia 22 de dezembro. Não viveu para colher isso aí. Então, quem espera, não vive, não colhe. Não planta e não colhe. Roupa de criança, parece uma coisa. Dorme 22, acorda 24. Estou mentindo, irmãos? O tal do pagãozinho, não sei como é que fala o negócio. Mijão. Gente, saiu do hospital uma semana depois, parece filho do Hulk. Mas e aí? E aí? Como você não fez filho, abençoado? Entende? Só Israel no deserto, quando estava cuidado por Deus ali, e depois eles, que a roupa não envelheceu, a sandália não rachou, mas depois eles tiveram, com Josué, tiveram que plantar, tiveram que costurar, tiveram que fazer. É isso, é isso. Ao contrário dos estúpidos, os competentes têm um caminho claro pela frente. Acabei de dizer para vocês uma estratégia que a gente tem que adotar. Se a gente não adotar ela, a gente entra no caminho do tolo. Os planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Nem todos os conselhos que nos dão devem ser levados em conta. Primeiro, tem pessoas que não são dotadas de sabedoria para discernir o que é sábio e o que é loucura. Então, quem abre a sua boca, a sua vida, para tomar conselho com pessoas incompetentes, vai junto. Normalmente, alguns BOs nos chegam quando a vaca já foi para o brejo. Mas, no primeiro momento, elegeu o João, o Pedro, o Barnabé, foi por todo mundo. Escutou aqueles conselhos. O que o nosso Salomão aqui está dizendo é que as nossas escolhas em quem ouvimos determinam o nosso futuro. Tem pessoas que, se você abrir sua vida para elas, elas vão dizer para você que você não deve preocupar com o seu futuro, que você não deve cuidar da sua aparência, que você não deve cuidar da sua saúde, que você não deve cuidar dos estudos, porque ela a vida inteira viveu daquilo. Os tempos mudam, as coisas mudam. Quanto maior a decisão, maior a necessidade de aconselhamento. Sabe, querido, uma coisa interessante? Nabucodonosor, o homem que conquistou o mundo, mandou trazer os nobres de Judá e trouxe, além dos seus conselheiros, que nós conhecemos, hebreus, um grupo de conselheiros. Até hoje, sejam em condições comuns
ou governos, precisamos de conselho. Quando a gente perde a essência, a gente começa a andar sozinho. E é um grande passo para a gente cair e nunca mais se levantar. Por isso, esses conselheiros sérios, você precisa estimá-los na sua vida. Porque são homens, mulheres, pessoas que têm uma história, que têm valores na vida. Todo idoso é bom aconselhador? Eu vou dizer um negócio aqui, eu gostaria que você não me escandalizasse. Mas todo mundo que está na igreja é bom conselheiro? Você acha que alguns assuntos de casais devem ser tratados com todo mundo? Não. Conselheiro deve ser verdadeiramente sábio e útil para provar que ele é um bom conselheiro. Daí, na multidão de conselheiros há sabedoria. Verso 23, todos se alegram quando dão resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Responder antes de ouvir é falta de sabedoria. Pessoas tolas agem assim. No meu trabalho, ia fazer uma reunião. Nem começava a reunião, já dizia, se é para fazer isso ou aquilo, nem conte comigo. Irmãos, às vezes não era. Às vezes não era. O que o texto está dizendo é que uma resposta pensada e consciente é uma característica constante de pessoas sábias. Escute primeiro. Antes de falar. Escute primeiro. As palavras têm poder para edificar ou destruir. As melhores respostas sempre serão aquelas que tiramos da Bíblia. Verso 24. O caminho da vida leva o prudente para cima. Ele deixa a sepultura para trás. A palavra Sheol, no hebraico, que significa inferno, ela é assustadora. Quando a gente fala, fulano vai para o inferno, duas coisas a gente tem que pensar. Primeiro, se a gente é dono do inferno, para mandar a pessoa para lá. A segunda é que essa palavra inferno é um destino de gente tola. Se você parar para pensar no que disse Jesus, que nem todos aqueles que disseram Senhor, Senhor herdarão o reino, então dá para entender que tem alguns que não vão para o reino celestial. Vamos lá. Na vida, nós estamos diante de dois caminhos, o largo e o estreito. Aliás, alguns aqui já se lembraram da avó, que tinha o quadro dos dois caminhos na casa. Pessoas tolas sempre vão preferir o caminho largo, mas sempre vão cair no inferno. O caminho largo não tem regra, não tem obrigação, não tem limite, não tem disciplina, não tem governo, não tem submissão, não tem princípios. O caminho largo é esse. Come a hora que quer, gasta tudo que tem, trabalha quando quer, estuda se quiser, economiza se quiser, gasta tudo agora, bebe tudo agora. Quantas pessoas esse final de semana gastaram o que não tem nessa festa da carne? Eu vi uma entrevista uma vez que tem gente que trabalha o ano inteiro para pagar uma roupa, para passar meia hora, uma hora desfilando nisso. Mora de aluguel, anda de ônibus, tem goteira em casa, mas não ajeita a vida para abrir mão daquilo. É isso que o texto nos mostra. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Esse texto foi escrito na época dos patriarcas. Qual era a situação na época dos patriarcas? Na época dos patriarcas, a viúva era sempre, em alguns reinos, ela era uma pessoa indefesa. Ela não tinha quem lhe representasse na sociedade e também não tinha quem lhe representasse na justiça. Mas se você olhar no discurso de Jesus, Novo Testamento, e olhar nas palavras dos profetas no Velho Testamento, você vai perceber que
tanto declarações de Cristo quanto dos profetas, duas coisas Deus leva assim, rápido, quando se mexe nesses direitos. Direito da viúva e direito do órfão. Indiscutível. Então, o texto está nos dizendo aqui que o Senhor derruba a casa de gente orgulhosa e protege os direitos da viúva. Então, quando a gente pensa nessa questão, e a gente se preocupa, às vezes, não se esqueça, não tenha dúvida, de que Deus cuida de viúva. De quem o senhor está falando? Principalmente, obviamente, dos que são tementes ao seu nome. Deus inverte para proteger certas pessoas. Arrogantes são aqueles que se colocam em primeiro lugar acima de Deus e dos outros seres humanos. A Bíblia diz que Deus cuidará da queda dos arrogantes. O que quer dizer isso? Deus vai derrubar gente que não sabe ouvir, gente arrogante, gente que se coloca sempre em primeiro lugar. Verso 26. Os planos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas palavras puras. Diversos provérbios aqui tratam, na Bíblia, sobre a questão de Deus abominar. Mas tem um aqui, que nós estamos vendo agora, que fala de maus pensamentos. Esses, pessoas de mau pensamento, enojam o Senhor. Não existem pensamentos ocultos que Deus não conheça. Então, desejar a morte de alguém, desejar a queda de alguém, desejar o mal de alguém, mesmo que eu não veja, só preciso me lembrar do Salmo 19:14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha. Então, até nos nossos pensamentos, nós precisamos filtrá-lo para que o Senhor não se aborreça, não se enjoe com o nosso pensamento. E esse pensamento, esse texto, ele fornece aqui uma ideia de condenação maligna. É desejar o mal dos outros. Por isso, os 10 mandamentos, quando fala dos relacionamentos horizontais, fala em não roubar, não matar, não adulterará. Vai tratando de coisas que se envolvem no relacionamento em sociedade. Verso de número 27. A cobiça traz aflição para toda a família, mas quem odeia suborno viverá. Bom, primeiro, nunca se esqueça, o suborno, ele perverte a justiça. Uma moça da faculdade que se deita com o professor para tirar nota, ela está quebrando o princípio de justiça, não está passando por competência. O camarada que dá um presente para alguém lhe promover na fábrica, está corrompendo a justiça. Alguém que facilita as coisas para os outros porque está corrompendo. Essa prática é uma prática que desonra a sociedade. E prática essa que sobre a nação nós estamos assistindo o preço que se paga pelo suborno. Quantas desgraças tem? O que o texto está dizendo? Que aceitar suborno para sustentar uma família é um lembrete de um atalho que Deus está dizendo, não vale a pena. Então, eu já dei esse exemplo aqui de um conhecido, muito distante, mas conhecido, que era um oficial na casa do Senhor e ficou desempregado. Quando ele ficou desempregado por um tempo, ele recebeu uma proposta para levar droga para uma cidade e ganharia X por aquilo. Olha, irmão, era uma pessoa conhecedora da palavra, uma pessoa que tinha uma função eclesiástica na igreja, que estava passando por um momento. Ele aceitou. A tentação veio, 1 dia, 2 dias, ele aceitou. Ele foi abordado,
foi preso, a família continuou sem o salário, sem o sustento, e teve que se virar para se manter, porque o homem da casa foi preso por traficar droga. Não vale, o Salomão está dizendo, dinheiro sujo para entrar dentro de casa é o atalho que não dá certo. 28. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. Uma pessoa sábia pondera como responder. Pessoas tolas simplesmente emitem alguma coisa. São tagarelas, falam sem pensar. Aqui a gente pensa também das companhias que eu sou levado pela minha prática de vida. Quem é tolo anda com tolo. Quem é sábio anda com sábio. Amém? Quem é tolo vai se juntar com quem? Cabeça curta. Quem é sábio sempre vai procurar andar com gente melhor. Pastor Milton de Carvalho, que é pastor superintendente aqui em Caraguatatuba, ele tem um provérbio que ele brinca muito, e ele fala assim: minha mãe sempre me ensinou a andar com pessoa melhor do que eu. Embora ele brinque quando a gente está junto, ele quer dizer, você vai ficar se associando com quem não te leva para outro nível, melhor, só te leva para pior, você está se comportando com um tolo. E outro, quem discute com tolo, tolo se iguala. Os tolos são impossíveis em tudo o que fazem, incluindo dar conselhos. Aqui, o provérbio está nos chamando para pensar antes de falar. Também serve como um alerta para não ouvir quem é rápido para responder. Escute, pessoas que não refletem no que vão falar, desassocia. Verso 29. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. Bom, pastor, Deus não ouve a oração. Deixa eu explicar aqui o verbo no hebraico. Ouvir significa dar resposta. Deus ouve a oração do injusto, escuta. A resposta da oração dele não vem. É isso que o texto diz. Deus mantém distância dos ímpios e ele se aproxima apenas deles para puni-los pela sua injustiça. Mas Deus tem prazer em estar perto de pessoas justas. As orações de gente justas são pelo Senhor atendidas. Não confunda a soberania de Deus, a vontade de Deus com o nosso tempo. O que o texto está dizendo não é que Deus desconhece a oração do ímpio. Põe um ímpio e um justo para orar. Justo? Qual a oração que vai ter a resposta? Do justo. Davi não disse que foi moço, agora ele era velho, mas nunca viu um justo e sua descendência mendigar o pão? É isto. Então, não é que Deus não escute no sentido de ele não pode ouvir. Ele ouve. Mas aqui tem uma resposta para nós. Toda oração de quem está na casa do Senhor, Deus responde? Não entenda errado. Não é porque eu pedi algo, estou pedindo algo que ele ainda não deu, que eu sou injusto. Não é isso que eu estou dizendo. Nós estamos falando de oração de justo e oração de ímpio. Se Deus conhece as nossas necessidades, nossas limitações, a resposta certa virá no devido tempo. Verso 30. O olhar animador alegra o coração, boas notícias dão vigor ao corpo. Bom, através da luz do Senhor que está nos nossos olhos, nós podemos adorar a Deus. Agora, um olhar triste, fora dos princípios de Deus, automaticamente o Senhor não vai raiar e reinar em nós. Porque os nossos olhos já são tristes. No sentido de quê? Que nós não somos gratos. Não praticamos a sabedoria. Então, quando você tem um projeto, um objetivo, e você vai compartilhar, vai tratar com quem não tem os olhos de devoção ao Senhor, ele vai te botar para baixo. Os olhos aqui em questão, que nós estamos vendo nesse texto, são daquelas pessoas que te encorajam, porque tem sabedoria na vida, que vão te jogar para cima.
O coração aqui se refere ao núcleo da personalidade. Tem gente que o coração é tão ruim, que não vale a pena compartilhar projetos, sonhos, vida e se unir. Verso de número 31. Quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Bom, a disciplina é essencial para quem quer crescer. Amém ou não amém? Quem quer crescer é isso. Somente os sábios estão dispostos a admitir erros, mudar comportamento e melhorar suas vidas. Então, uma vez você tentou, a segunda você tentou, terceira, pode parar, irmão. Agora é hora de correr atrás. Que você tentou. Abençoar, fazer a pessoa crescer, quem é a pessoa que deve, em primeiro lugar, se esforçar para crescer? Ela própria. Você fica brigando, insistindo, gastando tempo, entrando em guerra, deixando descansar, de dormir, de comer. Por quem não quer crescer? Você está matando você. Você está perdendo seu sono, a sua saúde, a sua fome, seu descanso, seu momento de estudar. Porque essas pessoas não querem. Agora, quem aceita, diz o texto, que a correção melhora. Quer ver uma coisa? Quem aqui já não viveu um padrão em alguma área, estando crente, errado, passou a ouvir e melhorou a vida? Levante a mão. É isso, querido. É isso. A correção melhora. Tem como a gente obrigar uma pessoa a querer ouvir? Você está vendo como os textos se linkam, pastor? Lembra de conselheiro? O problema é que algumas pessoas não te vê mais assim. Se elas não te vê, por que você vai gastar o tempo com ela? Está aqui, ó. Ela não quer, irmão. A vida dela está boa, está com os dois pés enfiados no lodo, mas está bom. Jesus nos ensinou, não dei pérolas aos porcos. Você está ensinando, não quer ouvir. Você está chamando para perto, não quer ouvir. Você está criando condições, ferramentas, não quer ouvir. Irmão, não sofra por isso. Não sofra por isso. Entenda que quem não aceita a correção não melhora na vida. Pessoas sábias têm muito menos probabilidade de cometer o mesmo erro 2 vezes. Você pode ter caído uma vez. Na segunda, never. Porque você aprendeu. Opa, ali eu não ouvi, agora eu vou ouvir. A sabedoria é definida pela disposição de ouvir a correção. Quem ouve, cresce. Quem não ouve, diminui. 32 e penúltimo, quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. A mesma coisa, o espírito educativo do 31. Aqueles que rejeitam a disciplina desdenham a sua vida. Aliás, irmãos, você lembra que na escola sempre teve uma turma que não queria nada com nada? Quem teve turma assim na escola? A turma da bagunça, a turma que queria fumar, beber, só namorar, desrespeitar professor. Sempre toda a classe tem. Toda a turma tem. Eu tinha colegas na faculdade que eu não entendo. Eles iam para a faculdade para ficar no barzinho da faculdade. 15 anos depois, eles não tinham se formado aí na faculdade. Por quê? Porque eles não vão por esse princípio, eles desdenham da vida. Eles correm sempre o risco de se meter em encrenca. Por quê? Porque eles não tomam consciência dos seus erros. Irmão, eu fui viajar o ano passado com a Fernanda. Eu não sabia que a correia do alternador também troca. Adivinha, motorista velho. Eu vou saber, erro meu. Estou subindo a serra aqui de Piquete, o rebenta a correia do alternador. Essa brincadeira foi 4 horas da tarde, nós fomos ser socorridos 10h30 da noite. Quase que a gente perdeu o passeio, quase que a gente perdeu a diária na pousada que a gente tinha marcado. O que eu faço agora que eu vou viajar? Dá uma olhadinha na correia do alternador. Caí no mesmo erro de novo, irmão? Aí alguém me diz, trocou a correia dentada? Troca do alternador também. Já caiu uma vez, a segunda não.
Tem coisas na vida que a gente erra. Tropecei aqui. Poxa vida. Ninguém falou nada. Eu era inexperiente, era menino, era pastor novo, era novo na fé. Faltou, poxa. De novo, irmão? De novo. Você não entende como é que é? Então, é o que o texto está dizendo. E fecha dizendo o seguinte, que o temor do Senhor, o 33, é sabedoria. Somente o conhecimento não torna ninguém sábio. É preciso temer a Deus, saber o que tem que fazer, mas não temer no sentido de obedecer, não muda. Quanta gente se julga profeta, se julga sábio, se julga mestre, se julga polivalente. Pode até ser, mas a ausência do temor já o desqualifica. Temor a Deus. O mesmo vale para a honra, que acompanha ser acompanhado de humildade. Quem diz que tem honra, que dá honra, mas não tem humildade, mentira. Ele é uma pessoa desprovida de honra. Tem dois conceitos nesse verso 31 para a gente fechar. Primeiro, temor do Senhor e disciplina. Obedecer a Deus é questão de disciplina. Que disciplina? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Errei, levanto, conserto, mudo. Errei. É disciplina, é persistência. Quer ver um exemplo? Quem aqui joga bola? Dos homens. O resto está ruim. Mas vamos lá. Além de jogar bola, arco e flecha, tiro ao alvo, enfim. Só a prática te conduz à perfeição. É a disciplina. Quem não lê Bíblia todos os dias, não espere você que Deus vai falar com você do jeito que você pensa. Quem não ora, congregar é outro exemplo. Fidelidade é outro exemplo. Eu tenho um primo, que é filho do meu primo, é o Levizinho. Esse menino está cotado para ser contratado agora por um time da Itália, do basquete. Ele joga no Palmeiras pelo basquete. O Levizinho é maior que eu. Esse é o Levizinho. Você olha, o Levizinho todos os dias está lá. Lógico, né? Está treinando. Humildade de estar perto, de ouvir pessoas, tem necessidade de disciplina e se submeter à correção. Por que você está aqui nessa quinta-feira? Você está aqui buscando, mais uma vez, se aperfeiçoar. Ter alguém, sucesso na vida, precisa ter disciplina e precisa ter humildade. Amém? Fiquemos em pé, em nome de Jesus.